Olha, agora eu vou chamar a atenção para você para um acidente que poderia ter sido uma tragédia em família, hoje no começo da tarde. Foi lá em Fernão Velho. As imagens de uma câmera de um circuito interno, de uma casa, flagrou esse momento aqui, ó, exato de um acidente. Veja, o carro vai passar e assim que o carro estaciona, olha a moto. Segundos. Vamos colocar de novo em tela cheia para que você possa ver detalhes dessa situação. O acidente envolveu um casal que estava, inclusive, um bebezinho, né? Tinha o rapaz, tem a mulher e um bebê. Ela segurava um bebê. Veja, vamos contar os segundos. Olha, 10, olha, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. 5 segundos, essa moto não teria batido naquele carro. E veja, ela estava sem capacete, estava com um bebê, né? Que a gente sabe que o máximo que uma moto pode transportar são 2 pessoas. Imagina que poderia ter acontecido uma tragédia, tragédia mesmo. O repórter Neto Mota está ao vivo, traz mais informações, porque a gente sabe que foi um acidente e que poderia ter sido mais grave e que teve aí uma infração, né? Pelo menos uma infração, que é a falta do uso do capacete, mas pelo menos 2, né? Porque teve também o transporte de uma criança que não pode ser transportada em moto, não é isso, Neto? Inúmeras infrações, Edson Moura. Esse acidente aconteceu por volta do meio-dia na Rua dos Operários, lá nas imediações da ladeira de Fernão Velho. Na verdade, o veículo e a motocicleta desciam a ladeira de Fernão Velho quando tudo aconteceu aí, que foi registrado por essa câmera. Para a gente entender melhor sobre as infrações, eu estou aqui ao lado do Antônio Monteiro, que é especialista em trânsito. Antônio, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. Chama a atenção a quantidade de infração que a gente está aqui falando no Cidade, né? O que de fato aconteceu nesse aspecto, nesse acidente? Boa noite, Neto. Boa noite, Edson Moura. Boa noite a todos os alagoanos. Mais uma vez aqui a gente vem tratar de uma imprudência e um desrespeito gigante, né? Você foi muito feliz, Edson, quando colocou de que poderia ter sido uma tragédia. Realmente Deus agiu aí e salvou a vida dessa criança, porque eu assisti esse vídeo umas 10 vezes e é impressionante como essa criança não sofreu uma situação grave. E quando a gente fala aí em infrações, meu amigo Juliano Tenório costuma dizer a questão do combo, né? Porque aí você tem excesso de passageiros, são 3, numa moto só pode 2. Você tem uma criança, um bebê, numa moto só pode a partir de 10 anos. A mulher está sem capacete. Dá a impressão que o motociclista está de chinelo. Dá a impressão também que ele está com viseira aberta, também porque a imagem é um pouco longe, então não pega essa situação. Você vê que ele já perde o controle desde o início lá da ladeira, então ele não vinha de pilotando com os devidos cuidados necessários, que também isso é infração do trânsito, e também mostra aí pela velocidade que ele estava, que não é uma velocidade adequada à via. Então veja aí, você tem pelo menos 6 a 7 infrações só para começar. A gente não sabe se ele é habilitado, a gente não sabe se essa moto tem situação regular. Então você pode aí ter 8, 9 infrações nessa única situação. Mas o que a gente sempre coloca é a questão da vida, né? Veja que, vou até colocar de uma forma mais dura, mas veja a responsabilidade dessa mãe, né, de conduzir um bebê de colo numa moto. A gente, quando nasce a criança, a gente se preocupa em colocar tela nas janelas, a gente se preocupa em proteger as quinas de porta, as quinas de mesa, a gente se preocupa em colocar o protetor de tomada, e aí você sobe com a criança de colo em cima de uma moto, né? A pancada, por menor que seja, na velocidade que ela vinha, a criança não tem possibilidade de sobreviver se ela colidisse com o veículo ou se ela colidisse de forma direta, né? Deus protegeu e aí a mãe cai com a criança no colo. Então, de certo modo, a criança não foi atingida de forma direta. Mas se ela fosse atingida de forma direta, dificilmente essa criança sobreviveria. Antônio, e essas imagens podem ser utilizadas dentro de uma investigação dos órgãos de trânsito, SMTT, Detran, ou então da própria Delegacia de Acidente de Trânsito? Ela pode atuar nesse caso? Veja só, existe um debate muito grande dessa questão da infração de trânsito através da imagem, tá? A resolução que trata disso, o agente tem que estar ao vivo, enxergando, né, a imagem, e até houve uma reportagem recente da SMTT, então dentro do sistema de vídeo monitoramento, se o agente estiver ao vivo observando o fato, ele pode ali lavrar a autuação. Numa imagem gravada, a resolução não permite, tá? Então, o que pode ocorrer aí é o Ministério Público, ou o delegado, ou o conselho da criança e do adolescente entrar com a questão de uma ação, né, de responsabilização tanto do condutor como da mãe. Mas a nível de trânsito,
teria que ser flagrado através do sistema de vídeo monitoramento da SMTT, por exemplo, ou do governo do estado, e aí um agente de trânsito presenciar essa situação, seja ao vivo pela câmera ou a viatura estivesse ali no local, tá? Mas não pode, por uma gravação, fazer a lavração do auto de infração. Antônio, muito obrigado pelas informações. Edson Moura, que fique, então, o exemplo para que não haja mais caso como esse, né? Ainda bem que não houve morte, mas, como o próprio Antônio citou aqui, poderia ter acontecido uma tragédia. Volto para você. Pois é, foi realmente um livramento, viu, Neto Mota? O Antônio falou muito bem, assim, poderia ter acontecido uma morte, não só de um, mas dos três. Olha, porque se eles tivessem batido, tem uma placa de concreto ali no finalzinho da ladeira, já teve muitos acidentes, inclusive fatais nessa região, tem a placa de concreto, ele passou entre a placa de concreto e o carro, e por 5 segundos, chama a atenção, né, Antônio? O Antônio está me ouvindo? Chama a atenção pelo tempo. 5 segundos, ele poderia ter batido na lateral desse carro e a gente poderia ter tido um acidente fatal, inclusive para bebê e para mãe, a gente imagina que seja a mãe, que estava com esse bebezinho no colo, porque os dois não tinham capacete. E é bom lembrar que criança só pode andar em moto a partir de 9 anos, não é isso? 10 anos, Edson. E eu estava até lembrando, porque como você bem colocou, você tem aquele peça de concreto, você teve o veículo passando menos de 5 segundos antes. Eu estava lembrando daquele acidente do mecânico da semana passada, um acidente muito mais simples, né? E aí ele teve o azar de cair embaixo do carro, né, e colidir de forma direta com o carro. Se esse bebê colide de forma direta com o carro, se esse bebê colide de forma direta com o concreto, se esse bebê cai de forma direta no chão, dificilmente ele estaria vivo e a gente estaria agora tratando mais um óbito no trânsito. Então, realmente, nesse caso aí, foi um livramento, Deus protegeu essa criança e que os pais, né, passem a ter mais cuidado para que a gente não possa estar contando, porque os números a cada dia estão crescendo, isso nos preocupa bastante e é importante ter prudência, segurança e respeito à legislação de trânsito para poder salvar vidas. Perfeito. Obrigado, Antônio. Obrigado, Neto, também, que se sirva de lição realmente, né? Você que é pai, você que é mãe, até às vezes a gente sabe, não tem dificuldade para fazer o transporte da criança, não dá para pagar um ônibus, né? Um táxi, aí acaba indo de mototáxi, por exemplo, mas não dá para levar a criança. Não dá, é perigoso, pode acontecer um acidente mais grave. Ainda bem que aí, aparentemente, apenas o susto, mas que fique a lição, tá bom?